Você quer conhecer as melhores alternativas de investimento para o mês de setembro, quando nós falamos de ações, fundos imobiliários, fundos de investimento, longo prazo, curto prazo, investimentos no Brasil e no exterior? Então confira esse vídeo porque é sobre isso que eu vou falar. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios da Capitalizo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos. E como é tradicional mensalmente, vamos fazer mais um vídeo da série Onde Investir no mês seguinte, no caso aqui no mês de setembro. Deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. Eu lembro, né, pessoal, que na Capitalizo nós elencamos o último dia útil de cada mês para publicar um relatório chamado Guia de Oportunidades, onde nós mostramos, né, caso nós tenhamos alguma alteração nas carteiras de longo prazo. Claro que as carteiras de longo prazo são de longo prazo mesmo, a gente faz poucas alterações e basicamente a gente recomenda onde colocar, por exemplo, o valor dos dividendos. Então, para quem é nosso cliente e não acompanhou, está lá no sistema. Nós fizemos a live, né, a mentoria no último dia 31. Né, e a gente faz aqui esse tipo de vídeo, não é para ninguém ficar trocando os investimentos só porque mudou o mês, né? Mas sim é para mostrar, né, pessoal, trazer um panorama do mercado, né, trazer um panorama não só das nossas recomendações de longo prazo, mas de curto prazo, como é que estão a rentabilidade das nossas recomendações e mostrar que é possível sim ganhar dinheiro independente do perfil de cada investidor, que não existe a melhor ou a pior aplicação, existe aquele investimento que é mais adequado ao perfil de cada investidor e, claro, o investidor ele pode ter mais de um tipo de estratégia, né? Eu falo o dia todo com clientes, né? E o cliente passa, não, Thiago, eu tenho perfil tal, quero uma carteira de dividendos, quero uma operação de curto prazo, ou quero só longo prazo. Isso a gente consegue ajustar com os clientes. Lembrando que para a gente, né, pessoal, não que o macro não importe, o macroeconômico, mas a gente pensa muito de uma forma estrutural, não só nas estratégias de curto e médio prazos, mas especialmente nas estratégias de longo prazo, justamente para não ter que ficar mudando no curto prazo. Né? Então, a gente não está tão preocupado com o ciclo de juros, mas sim, por exemplo, numa carteira de longo prazo, quais são as ações que vão passar por passar bem os períodos, tanto de juros baixos quanto de juros altos. E é muito importante, como eu comento sempre, respeitar o perfil, especialmente para quem tem investimentos em bolsa por causa da volatilidade. Tá? Esse tem sido mais um ano positivo para Capitalizo. Na grande maioria das estratégias, a gente tem 19 estratégias de curto prazo e de longo prazo. Acho que só tem uma que está negativa esse ano. Né? Eu desconheço qualquer gestora, corretora, casa de análise que tenha resultados tão positivos como a gente desde 2017, mesmo com todos os altos e baixos do mercado. E uma das razões é porque a gente pensa, né, sempre dessa forma estrutural e bastante diversificada. Então hoje vamos falar sim um pouco sobre economia, um pouco sobre renda fixa, fundos imobiliários, ações no curto prazo, longo prazo e também sobre as carteiras diversificadas. Deixo claro aqui dois presentes para vocês, para quem ainda não baixou o relatório de uma small cap barata e de forte potencial de crescimento, que é a Marco Polo. Depois eu vou falar mais um pouco sobre ela. Nós tivemos uma notícia muito boa relativa à questão da licitação do Caminhos da Escola. A gente esperava no máximo 7 mil ônibus, pode sair mais de 16 mil, né? Bem acima do que a gente esperava. A ação subiu bem e tem potencial para subir ainda mais. Né? Vale a pena baixar o relatório aqui para conhecer um pouco sobre essa tese aqui de investimento e também vou deixar esse super cupom, o Independência, que dá até 60% de desconto na assinatura Capitalizo Completo, que é a assinatura mais completa hoje do mercado. Lembrando que a Capitalizo tem as melhores recomendações pelos menores preços, tá? Depois a gente fala um pouco mais a respeito disso. Falando, né, pessoal, de economia brasileira e mundial, trazendo os destaques e o que a gente espera, não só para o final de 2023, mas pensando já na virada do ano. Já estamos aí em setembro, então estamos mais para 2024 do que para 2023. O cenário se mantém muito parecido com o que a gente vem comentando aí desde janeiro, fevereiro. Aqui no Brasil, a economia surpreende em alguns pontos, alguns aspectos positivamente, como nós tivemos o PIB, mas de uma forma geral a economia está caminhando pouco
ao mesmo tempo que a gente tem a inflação mais acomodada. Ninguém está falando que não vai ter inflação, mesmo com a deflação que a gente vem tendo aí no IGPM, que é bastante conhecido por ser a inflação do aluguel, mas a gente entende que a inflação fica mais acomodada em níveis históricos aí que a gente está mais acostumado, e isso permite com que o Banco Central ele continue baixando juros. Lembrando, né, pessoal, que a gente não tem o menor interesse de ficar acertando. O Banco Central vai baixar o juro até tal mês, até trimestre. Isso aí ninguém sabe, né? Até porque pode acontecer alguma coisa no meio do caminho e alterar toda essa parte dessas projeções que a gente faz, tá? Mas continuamos otimistas nesse sentido de juros mais baixos, né? A gente tem uma série, por exemplo, de empresas da Bolsa que acabam se beneficiando com um cenário de juros mais baixo. A gente já comentou algumas vezes aqui sobre a Simpar, e não é comprar uma ação, até porque isso aqui não é uma recomendação, porque o juro vai cair, ninguém vai fazer um negócio desse, né? Mas tem empresas como a Simpar, por exemplo, né, que só não estão divulgando os resultados melhores porque a receita tá bem, tá boa, né? Mas são empresas mais alavancadas que têm muita dívida, e essa dívida atrelada à taxa Selic está muito alto, os juros muito altos, o pagamento de juro muito elevado. Isso tem corroído lá a última linha no lucro e, claro, afeta dividendos e acaba afetando também a volatilidade, né, ou a variação positiva aí das ações. Tá? Nos Estados Unidos, pessoal, nós tivemos aquela surpresa no outro mês que foi o rebaixamento dos Estados Unidos, não pelo rebaixamento em si, mas nesse momento, obviamente, ninguém pensa em calote americano, isso é inimaginável, né? E a situação lá nos Estados Unidos permanece a mesma que a gente já vinha comentando, que é a inflação mais pesada que a brasileira, e a economia ela está muito bem, né? O desemprego em patamares mínimos aí dos últimos 40, 50 anos. Agora, na última medição que nós tivemos, uma elevação pequena, né, da taxa do desemprego. E o que a gente imagina, né, pessoal? Não dá para esquecer que o ano que vem tem eleições, a gente sabe como funciona essas questões, né? Tem pacotes trilionários nos Estados Unidos também, já preparados aí para caso a economia dê uma pioradinha para ser incentivada, né? E além disso, a inflação vem se acomodando também. E a gente espera que o Fed indique esse ano ou na virada do ano quando vai começar esse ciclo de corte de juros. E na China, né, que é outro parceiro importante econômico do Brasil, também a situação se mantém a mesma que a gente comentou no mês passado. A gente esperava, sim, acabou frustrando, esperávamos uma recuperação mais forte da China após a reabertura do Covid. Não vem acontecendo e também o governo lá vem injetando dinheiro para fazer com que a economia cresça, né? Por outro lado, a inflação está super baixa lá, então a gente não tem problemas inflacionários, né? Acho que a grande tendência é a gente cada vez mais caminhar para o mundo aí com números de deflação, tá? Aí pode ter um outro tipo de problema, porque realmente, né, os preços estão bastante acomodados, a mesma coisa acontece aqui na China, tá? Em relação ao mercado, né, pessoal, o mês recém começou, mas o Ibovespa está subindo 0,21 em setembro, no ano subindo 5%, o IDIV subindo 9,6%, o índice de small caps deu uma recuada boa esse ano, mas está subindo 7,71%, né, em relação ao que estava, o S&P em reais está subindo 9,54%, né, então o S&P em dólar está subindo até mais, né, porque aqui a gente converte para ficar tudo na mesma moeda, mas o dólar está caindo 9,72% esse ano, né? Então, mesmo com a baixa do dólar, as ações americanas ou do exterior em reais estão subindo, inclusive a nossa carteira internacional ali está bem positiva esse ano. O IFIX está com uma bela alta, 12,38%, a mesma coisa do Bitcoin, quase 46%. O CDI também está rendendo bem 9%, e o ouro aqui praticamente estável no ano, tá? Aqui nós temos, né, pessoal, a nossa avaliação mais curto-prazista gráfica de alguns desses indicadores, né? Aqui a gente fala do Ibovespa, do dólar e também do S&P em reais, que poderia ser o nosso IVVB. Uma coisa que eu gosto sempre de comentar, que é o dólar, que o pessoal pergunta para a gente, qual a nossa expectativa do dólar de longo prazo. Deixa eu colocar primeiro aqui de curto prazo. O dólar permanece, né, pessoal, naqueles patamares ali entre 4,80 e 5,10, 5,20. Está bem no meio do movimento. No longo prazo é uma tendência de baixa do dólar,
né? Mas no curto prazo e médio prazo está sem tendência com ele lateral. Aqui no gráfico, que não serve para adivinhar o que vai acontecer, mas para a gente ter a tendência do mercado, está no meio do movimento, né? Então pode acontecer as duas coisas aqui naturalmente, tanto buscar a parte de cima quanto a parte inferior aqui do gráfico. E o que acontece, né, pessoal? Desde 2017, a nossa expectativa em relação ao dólar é a mesma, dólar para cima, né? A gente trabalha aí, não é adivinhar o preço do dólar, mas principalmente porque a gente tem recomendações de ações de empresas estrangeiras, o dólar para a gente num patamar de 4,30, 4,50 é um patamar bem adequado, o dólar está quase na casa de R$ 5, né? Então é o que a gente espera aí que continue acontecendo. O Ibovespa, né, pessoal, depois de romper a nossa grande tendência de baixa que tinha iniciado em 2021, lateralizou também, ele está em tendência de alta de curto e médio prazos, né, porque ele rompeu essa tendência de baixa, que é a figura principal, né? Então a gente só vai falar em baixa do Ibovespa caso os preços voltem a operar dentro do canal de baixa. Caso contrário, nós tivemos o rompimento do canal de baixa, mas é normal ele ficar operando, né, pessoal? Dificilmente ele vai dar uma estilingada para cima. Ou seja, nossa expectativa ainda é que o Ibovespa nos próximos meses alcance aí os 130 mil pontos, tá? E o IVVB, que a gente poderia considerar o nosso SP em reais, ele mostra essa batalha ali que eu mostrei para vocês, né? O dólar caindo, as ações lá fora subindo, a gente tem uma tendência de longo prazo de alta, mas bastante lateralizado no curto e médio prazo por causa disso, né? O dia que o dólar, hoje, por exemplo, caiu lá fora, o dólar subiu, né? Então a gente fica sempre com essa batalha gráfica aí, tá? Trazendo mais destaques aqui, né, pessoal, principalmente das nossas operações aí de curto prazo, swing trade, o rastreador, long short, top picks, day trade, tem opções também que está negativo esse ano. Eu vou deixar para vocês aqui, no nosso site tem resultados, e ali tem os resultados de todas as nossas estratégias, tá? Tanto as carteiras de longo prazo, que depois eu vou mostrar para vocês, quanto as estratégias de médio e curto prazo. Swing trade, 2 a 10 dias, rastreador, 3 a 6 meses, long short, 1 a 3 meses, top picks, tem o day trade. Com exceção do day trade, tá, pessoal? As nossas estratégias com 10 minutos por mês o investidor consegue acompanhar. Vocês clicando ali, quer ver o rastreador, que é o nosso grande carro-chefe. Só clicar lá, vai ver o resultado. Esse ano está com 24%, né? Tem os resultados históricos e, claro, qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição, tá? Então, o rastreador é o nosso carro-chefe, a gente está bem comprados, né? E eu mostro como destaque aqui novamente a Marco Polo para mostrar que como uma ação, o fato de uma ação subir não quer dizer que ela não possa continuar subindo, né? A Marco Polo é o ativo que em termos percentuais a gente está mais ganhando no rastreador. Só de dezembro do ano passado para cá as ações subiram quase 200%. Por fundamentos continua barato, né? Ninguém está dizendo que vai subir ou cair. E graficamente, né, hoje não é o momento para compra, mas para quem está posicionado, continua posicionado em Marco Polo. Essa é a grande vantagem dessas estratégias que a gente utiliza, que seguem tendências, né? Porque independente de notícia, questão fiscal, política, se está dentro do gráfico ali, pessoal, vai embora, né? E a gente tem que ter muito cuidado para não ter esses vieses de achar que já caiu demais ou já subiu demais, porque nada caiu tanto que não possa cair mais um pouco e nada subiu tanto que não possa subir mais um pouco. Então, para quem gosta de estratégias de médio e curto prazo, está bem servido aí com as recomendações da Capitalizo e, basicamente, a gente ainda está posicionado para a alta do mercado aqui nas nossas estratégias, tá? E lembro, né, pessoal, tudo é feito em conta real, aqui vocês têm os históricos, tem o nosso atendimento, então é super tranquilo para quem quer seguir as nossas estratégias. Falando um pouco mais sobre longo prazo, renda fixa, carteiras diversificadas, carteiras de fundos de ações, fundos de REITs, criptoativos e assim por diante, né? Temos aqui a nossa carteira de fundos imobiliários. A gente, aqui nessa parte dos resultados, vocês podem clicar lá e ver o resultado histórico de cada uma das estratégias. Carteira de fundos imobiliários e REITs, tá? Tá lá, esse ano está perdendo um pouquinho ali do IFIX, mas está positivo. No longo prazo está com quase 127% contra 45% do IFIX. E aqui tem o retorno do yield on cost, né? Que é o quanto que a gente tem de retorno em relação ao início da carteira. Esse ano está em torno de 10,48%. Né? A gente imagina que esse ano vai ser um pouquinho abaixo do ano passado,
mas está cheio de oportunidade, tá, pessoal? Os ativos tão baratos, a gente continua destacando os de recebíveis imobiliários, né? Porque mesmo que a gente tenha um aluguel menor, principalmente esses que têm títulos pré-fixados e IPCA, a gente pode ver uma valorização desses títulos. Então não nos preocupa esse pagamento menor de aluguel, até porque, né, pessoal, isso faz parte, né? A gente tem volatilidade nesse sentido também, né? O setor de shoppings também a gente entende que continua bastante barato, fora os REITs, né, que estão baratos também lá fora. A maioria deles a gente consegue comprar BDRs, mas para quem quiser pode comprar também direto lá fora. E tem alguns fundos, né, FOFs, que também estão operando abaixo do valor patrimonial. A gente deu uma recomendação, ele chegou a estar 11%, 12% abaixo do valor patrimonial, que são cotas de outros fundos que não faz sentido. Então a gente pode aproveitar oportunidades nesse sentido também. Nós temos as carteiras, lembrando, né, pessoal, que está tudo aqui nessa parte aqui das carteiras de longo prazo, que com 10 minutos por mês vocês conseguem acompanhar. E de uma forma geral, tanto nas carteiras, quando a gente fala carteira moderada, agressiva, carteira de renda fixa, conservadora, a nossa grande oportunidade está nos títulos atrelados à inflação. A gente teve mais uma vez um dos títulos que a gente recomenda, que paga dividendos mensais, não tem imposto de renda, nem na venda do título, nem no recebimento mensal de dividendos, que pagou 1,5% nesse último mês sem imposto de renda. Né? Então a gente entende que o momento está excelente, claro que a gente não vai ultrapassar o percentual recomendável, excelente para aplicações atreladas à inflação. Né? Pessoal, o Brasil é o paraíso da renda fixa, vai continuar sendo, tem muita coisa interessante nesse sentido para a carteira de renda fixa ou para carteiras aí, diversificadas. Tá? Temos aqui também as nossas carteiras de ações, né, pessoal? A mesma coisa, vocês podem acompanhar todas aqui. Quero ver a carteira lá, Thiago Prux, né? Que é a nossa carteira global aqui. Tem lá o desempenho em relação ao S&P, em relação ao Ibovespa, os vídeos explicativos e tudo mais, tá? O que acontece aqui de ações, né, pessoal? A mesma coisa. A gente pouco faz alterações nas carteiras de longo prazo, até porque a gente tem as estratégias de médio e curto prazos. A carteira que a gente fez uma alteração esse mês foi que nós colocamos uma empresa nova na carteira de micro e small caps. Obviamente eu não vou falar o nome aqui em respeito aos nossos assinantes, mas é uma empresa de commodities aí que caiu quase 70% esse ano. A gente entende que está muito barato. Simplesmente, se ela recuperar os resultados, o lucro líquido dela deve disparar, mais ou menos, né? Aqui não vou comparar porque são mercados e empresas diferentes, o que a gente vinha comentando da Marco Polo desde o ano passado, né? Que era simplesmente a empresa recuperar os resultados, menos pressão de custos, o resultado na última linha lá dispara, né? E no Brasil é interessante, pessoal, porque tem aquilo que a gente chama de fake small caps. O que é uma fake small cap? É uma empresa antiga, uma empresa que é líder de mercado, mas que ela tem o valor de mercado pequeno. Né? Então, o Brasil, a gente considera o paraíso global de small caps justamente por isso, porque a gente consegue comprar empresas antigas com precinhos camaradas, empresas que já são líderes de mercado, mas têm potencial de crescimento. Tá? São raros os países que a gente consegue essas oportunidades, tanto que nos Estados Unidos, por exemplo, a questão small cap, ela está muito atrelada a empresas mais novas que tem muito risco. Por que eu vou correr risco numa empresa nova se eu posso ter a confiabilidade de uma empresa antiga? Essa que a gente recomendou é da década de 50. Né? Por que eu vou comprar uma nova que fez a IPO há um ano, né? Que a gente mal conhece, está cheio de problema que a gente não conhece, podendo pegar essas fake small caps, e a nossa carteira aqui de micro e small caps está cheia delas. Né? Fora que a gente tem uma expectativa que continua positiva com o setor metal mecânico, não só aqui no Brasil, como lá fora. As empresas de bebida lá fora estão bastante baratas. Né? As empresas de tecnologia nos Estados Unidos, a mesma coisa. A gente comentou quando nós pegamos ali NVIDIA, né? Que só esse ano subiu mais de 200%. Inclusive, a gente fez uma redução na carteira lá internacional. E todo mundo está comentando, a NVIDIA está cara, uma bolha, não sei o quê. A empresa divulgou um resultado histórico, né, e um guidance muito, né, uma projeção muito positiva em termos de resultados, de receita. E se ela no próximo trimestre conseguir entregar essa receita,
o múltiplo dela lá vai cair para 20 vezes. Entre 15 e 20 vezes. Para uma empresa de tecnologia americana, é um múltiplo PL muito baixo. Né? Então, o que a gente vê, pessoal? Que muita gente continua dando opinião, análise, fazendo avaliações, principalmente do mercado exterior, sem entender muito. E lá fora está cheio de coisa boa. A gente vai buscar, né, os melhores investimentos onde eles estão. Foi o que eu falei de renda fixa. Para que eu vou investir em renda fixa lá fora se a renda fixa está pagando um monte aqui? Né? Não faz sentido. Por que eu vou investir em empresa de tecnologia brasileira se tem empresa de tecnologia boa lá fora? Por que eu vou investir em empresa de commodity lá fora se está cheio de empresa de commodity boa aqui? A gente continua com uma estimativa boa para soja, para petróleo, para celulose. Tem muita coisa boa e barata ainda na bolsa, mesmo que nós tenhamos alta, né, pessoal? Então, nós tivemos alta de algumas ações, sim, mas não dá para ter esse viés de achar que a ação não vai subir mais. E é o que a gente sempre comenta para os clientes. O que importa é daqui para frente. Né? Às vezes o investidor olha lá e diz assim, poxa, Thiago, mas vocês têm uma recomendação lá de 2017, continuam recomendando a mesma ação. Sim, é para longo prazo. Né? Mas o que aconteceu de 2017 para cá não quer dizer nada, é só o preço da ação. A gente tem que olhar sempre para frente. Né? Esse é um defeito do investidor. É claro que é normal, as pessoas têm a sua profissão, enfim, é o nosso trabalho, né? Trabalhar com essas recomendações. Mas é importante que a gente olhe para frente. Não adianta ficar analisando o resultado só passado. Sim, a gente tem que saber as perspectivas futuras das empresas. Né? Isso que, entre aspas, vai garantir um resultado diferenciado. Tá? Então tem muita coisa barata, né? Esses small caps, empresas de tecnologia, bebida lá fora e também empresas de commodities. Tá? Tanto que a gente fez essa recomendação nova na carteira de micro e small caps. Tá certo? Então, pessoal, não esqueçam ali de aproveitar a nossa promoção. Olhem a questão aqui dos resultados, né? A intenção sempre desse vídeo é mostrar, sim, é fazer o jabá para mostrar como a gente trabalha e como a gente pode ajudar vocês nos seus investimentos, né? Tanto para o investidor que está começando ou aquele investidor que quer uma orientação em relação aos seus investimentos, que é o nosso grande diferencial, né? O nosso atendimento que é sempre personalizado, tem mentoria, resultados comprovados e sempre, né, pessoal, tudo feito de maneira transparente e independente e, claro, como eu falo sempre, o melhor atendimento do mercado. Então, dúvidas, mandem um e-mail para contato@capitalismo.com.br ou então nos chamem no WhatsApp, só mandar um áudio ou uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!